Boa noite a todos, meus queridos alunos da Faculdade de Nova Serrana. Hoje é 14 de julho, terça-feira, dia da nossa aula de Humanidades, Filosofia, Sociologia e Ética. Hoje nós vamos dar continuidade, vamos dar seguimento à reflexão sobre o pensamento platônico em torno das questões éticas. Nós paramos nisso na semana passada, né? Estamos estudando a ética antiga, grega, e no pensamento antigo grego, Platão se destaca. Começamos semana passada, vamos então concluir agora. Para facilitar nossa reflexão, vou compartilhar com vocês a minha tela, onde exponho, então, algumas ideias, não deixo escrito algumas ideias que facilitam nossa compreensão. Só um instante, por favor, que já aparecerá aí para vocês o compartilhamento de tela. Aí está, então, o assunto que estamos tratando, não é? Ética grega antiga. Ética grega antiga, vendo principalmente as figuras de Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles. Nós começamos já na semana passada, conforme dissemos, com Platão. Paramos aqui nessa última frase. A virtude é uma purificação através da qual o homem aprende a desprender-se do corpo. E aí, quando estávamos então falando desse desprendimento do corpo, esse desprendimento do mundo aqui e agora, começamos a explicar a teoria platônica dos dois mundos, o mundo real e o mundo ideal, o mundo aqui da realidade no qual nós vivemos e o mundo das ideias. Estávamos então nessa teoria, explicando essa teoria. Com relação a isso, a essa teoria do mundo das ideias, que já expusemos na semana passada, alguém é capaz de apresentar brevemente uma síntese, né, dizer rapidamente o que seria esse mundo das ideias da teoria platônica? Alguém quer dizer sinteticamente que é o mundo das ideias? Alguém se arrisca? Bom, não é algo tão fácil, né? Mas já expusemos semana passada. O mundo das ideias de Platão seria um mundo para além desse mundo aqui, que é o mundo real. E nesse mundo ideal, né, ideal ou das ideias, é o lugar onde estão as matrizes perfeitas de tudo quanto existe aqui. Matrizes perfeitas de tudo quanto há nesse mundo. Essas matrizes perfeitas são as ideias perfeitas das coisas que existem aqui. As coisas que existem aqui, nesse mundo da realidade, elas constituem, na verdade, uma espécie de cópia. Na teoria platônica, tudo aqui é uma cópia, cópia imperfeita da ideia perfeita que existe, então, no mundo das ideias. Então, é bom considerar sempre, se for estudar Platão, é bom considerar essa questão do mundo das ideias, essa teoria do mundo das ideias. Alguém pode estar se perguntando, o que essa teoria do mundo das ideias tem a ver com a ética? Se estamos estudando ética, onde é que vamos encontrar uma teoria ética em Platão que se relacione aí com o mundo das ideias? No seguinte ponto, a ética aqui nesse mundo acontece, melhor dizendo, quando se pode contemplar a ideia do sumo bem, a ideia do bem maior, a ideia do bem perfeito. Onde está esse bem maior? Onde está esse bem perfeito que o ser humano deve contemplar para aprender a agir bem nesse mundo? Está no mundo das ideias.
Então vejam que o comportamento ético, o comportamento correto do ser humano aqui, nesse mundo da realidade, ele é fruto, na teoria platônica, né? Claro, ele é fruto da contemplação da ideia de bem que existe no mundo das ideias. Então, Platão diz que o ser humano precisa desprender-se. O ser humano tem que desprender-se do corpo, desprender-se das realidades terrestres, desprender-se desse mundo aqui e agora. Para quê? Para contemplar a ideia perfeita de bem, de o que é o bem, e depois de contemplar essa ideia perfeita de bem, o ser humano aprende a agir bem aqui nesse mundo. Estaria então aí o ponto de relação entre a teoria do mundo das ideias e a teoria ética de Platão. Para Platão, o ser humano é essencialmente alma, ou seja, a essência do ser humano é a sua alma. Segundo Platão, o que faz o ser humano ser um ser humano é a sua alma, que é uma alma racional. Vamos ver daqui a pouquinho a distinção das partes da alma. O que faz o ser humano ser um ser humano e não um outro animal qualquer é a sua alma racional. E essa alma, que é a essência do ser humano, ela é imortal e pré-existente ao corpo. Ou seja, é uma alma que não morre, é uma alma que não acaba nunca, ela é imortal. E antes de existir o corpo humano, a alma existe já. Existe onde? No mundo das ideias. Lá no mundo das ideias, onde estão as matrizes perfeitas de tudo quanto existe aqui, está também a alma humana. A alma humana. Por isso se afirma na teoria platônica que a alma humana ela é pré-existente ao corpo. Ela existe antes de existir o corpo lá no mundo das ideias. E a união da alma com o corpo é uma união que acontece por acidente. É acidental. Então, quando um corpo passa a existir aqui nesse mundo, se acontece também a união do corpo com a alma. Platão não explicita, não deixa claro para nós em qual momento isso acontece. Em que momento acontece a união do corpo com a alma? A gente não sabe detalhar isso, mas ele diz que é uma união que acontece de modo acidental. Por quê que a união do corpo com a alma é uma união acidental? Porque o lugar da alma não é aqui, na teoria platônica. O lugar da alma humana não é nesse mundo sensível, mas é no mundo inteligível. Ou seja, o lugar da alma humana não é aqui nesse mundo que se pode experimentar pelos sentidos, pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo tato. Isso é um mundo sensível, o mundo das realidades aqui e agora. O mundo que se pode experimentar pelos sentidos. Então, Platão diz, o lugar da alma não é aqui, nesse mundo sensível. O lugar da alma é o mundo inteligível. Qual é o mundo inteligível? O mundo ideal, o mundo das ideias. Por que se pode chamar o mundo ideal ou o mundo das ideias de também mundo inteligível? Porque o mundo das ideias só pode ser acessado pela inteligência. Por isso, inteligível. O mundo sensível a gente acessa pelos sentidos, conforme dissemos agora há pouco. O mundo sensível a gente acessa pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo olfato, pelo toque, né, pelo tato. Agora, o mundo inteligível, o mundo das ideias, só se tem acesso a ele pela inteligência, pelo pensamento. Por isso chamar também de mundo inteligível. Pois bem, no mundo inteligível ou no mundo das ideias está a alma e lá é o lugar dela. Por isso a união com o corpo é uma união acidental, segundo o pensamento platônico. Na teoria platônica, a alma se dividiria em três partes.
três partes. Vejam, meus amigos, que é uma alma só, a alma humana, né? Na teoria platônica, uma só alma, a alma humana, mas dividida, então, em três partes. Quais são essas partes? Primeira parte, alma concupiscente. A alma concupiscente, segundo o pensamento platônico, está situada no ventre e ela é ligada aos desejos carnais. Então, na reflexão de Platão, tudo aquilo que existe no ser humano como desejo carnal está ligada à parte concupiscente da alma. A gente chama aqui, queridos alunos, de alma concupiscente. Mas não é que é uma outra alma, é a mesma alma humana que tem em si essa parte, uma parte de concupiscência, que é aquela parte que abriga os desejos, tá? Os desejos carnais. Aí, quando falamos em desejos carnais, a nossa tendência é pensar em apenas a dimensão da sexualidade. Também o desejo sexual é um desejo carnal ligado à alma concupiscente, mas não só, né? A fome, a sede, tudo isso que está ligado então à nossa carne, ao nosso corpo físico, é parte da alma concupiscente, ou está ligada à concupiscência da alma. É a primeira parte. A segunda parte, Platão chama de alma irascível. Guardem bem esses nomes, queridos alunos. Alma concupiscente, desejos. Alma irascível, paixões. Segundo a teoria platônica, a parte irascível da alma, ou a alma irascível, é aquela que está situada no peito e ela é vinculada às paixões. Vinculada às paixões. Aqui, queridos alunos, eu não sei se precisa dizer, mas vou dizer para desencargo de consciência, paixões não significa pura e simplesmente aquele sentimento de estar apaixonado por alguém. Não. Paixões aqui é compreendido como todo sentimento. Tristeza é uma paixão, a ira, a raiva, o ódio, né, são paixões, tá bem? Então, as paixões seriam aquilo que experimentamos pelos sentimentos. Então, a raiva, o amor, a tristeza, seriam paixões. A alma irascível é a alma a qual está vinculada, então, às nossas paixões. Então, veja que o ser humano tem desejos, né? Platão, observando o ser humano, né, constata e declara isso, que todo ser humano tem desejos carnais, e ele vai dizer, esses desejos carnais, eles estão ligados à parte concupiscente da alma. Depois, observando o ser humano, Platão vai perceber e declarar que todo ser humano tem paixões, alegria, tristeza, ódio, né? Raiva, e essas paixões, elas estão ligadas à parte irascível da alma, e por fim, a terceira e última parte da alma é a parte racional, ou alma racional. A alma racional, segundo a teoria platônica, está situada na cabeça e a ela é relacionada o conhecimento, ou ela está relacionada com o conhecimento. Então vejam, alma concupiscente, relacionada aos desejos da carne. Alma irascível, relacionada ou vinculada às paixões. E alma racional, relacionada ao conhecimento, relacionada ao pensamento, relacionada à reflexão. Então, vejam, é uma alma apenas, a alma humana, no entanto, é dividida em três partes: concupiscente, irascível, racional. Platão está falando aqui da alma humana, tá bem? A alma humana. Pois bem, o ser humano tendo essas três partes da alma, uma deve se sobrepor às outras duas. Vamos ver. A felicidade de uma pessoa depende da devida subordinação e harmonia entre essas três partes da alma. Por que começamos a falar aqui do tema da felicidade? Falamos na aula anterior que a felicidade
é a finalidade última de toda a vida humana. O que é finalidade última? É aquilo que todo ser humano busca em última instância. Aquilo que todo ser humano deseja em último lugar. Todo ser humano quer ser feliz. Dizíamos na aula anterior que, às vezes, ele nem busca a felicidade por caminhos que conduzem à felicidade. Às vezes, até experimenta a infelicidade. Mas a infelicidade é o resultado final de um caminho escolhido, digamos assim. Mas quando se escolhe o caminho, se tem como objetivo ser feliz. Ninguém escolhe um caminho, ninguém faz uma opção, ninguém faz uma escolha pensando assim: eu vou escolher isso aqui porque isso aqui vai me trazer a infelicidade. Ninguém faz isso. Racionalmente, não. Conscientemente, não. Todo mundo pensa assim: não, eu vou por aqui porque isso aqui vai me dar prazer, isso aqui vai me dar alegria, isso aqui vai me dar bons momentos, isso aqui vai me dar felicidade. Mesmo que às vezes não chegue à felicidade. Mas conscientemente todos buscam a felicidade. Ou seja, a felicidade é o desejo último de todo ser humano. Ou é a finalidade última. Finalidade no sentido assim, o ser humano deseja ser feliz e vive para isso. E o desejo de felicidade está ligado à vida ética. Vejam que aqui os temas vão se encaixando. Nós estamos falando de ética. E o que tem a ver felicidade? Bom, eu quero ser feliz, mas para ser feliz, eu preciso buscar algumas condições, algumas situações, preciso fazer algumas experiências, mas essas condições, essas situações ou essas experiências, elas têm que ser regulamentadas, digamos assim. Elas têm regras, aí é que entra a questão da ética. Eu não posso simplesmente ser feliz de qualquer modo. Eu não posso ser feliz à revelia da infelicidade do outro. Ou eu não posso ser feliz à custa da infelicidade do outro. É aqui que entra, então, as questões da ética. Tá bem? Mas isso vamos aprofundar depois. O que importa é, para Platão, a pessoa seria feliz, a pessoa experimentaria a felicidade quando ela desse conta de subordinar essas três partes da alma de modo harmônico. Quais as três partes da alma? Alma concupiscente, alma irascível, alma racional. Ou seja, desejos, paixões e pensamento. No pensamento de Platão, na reflexão filosófica de Platão, o ser humano é feliz quando ele consegue harmonizar essas três partes: desejos, paixões e raciocínio. Desejos, paixões e pensamento e reflexão. E é muito interessante pensarmos aqui, queridos alunos, que realmente, se observarmos nossa vida prática, nossa vida concreta, quando nós nos deixamos levar pelos nossos desejos, não pensando, não refletindo, muitas vezes experimentamos a infelicidade como consequência. Ou seja, quando o que conduz nosso comportamento, quando o que orienta a nossa conduta são nossos desejos, a gente se sente assim meio escravo dos nossos desejos, a gente não consegue controlá-los com a nossa razão, com o nosso pensamento, às vezes acabamos experimentando a infelicidade. O mesmo acontece com as paixões. Quando a gente age apaixonado, né? Apaixonado aqui, como disse, não gostando de alguém do ponto de vista de enamorar-se de alguém, mas apaixonado no sentido de tomado por um sentimento, tomado por uma paixão. Por exemplo, quando nós nos comportamos tomados de ira, quando a nossa conduta é orientada pela raiva e não tem raciocínio, não tem reflexão racional, pensamento, às vezes a gente também experimenta a infelicidade. Então, o que Platão vai dizer? É preciso harmonizar em si essas três partes da alma: a alma concupiscente, a alma irascível e a alma racional, ou seja, os desejos, as paixões e a razão, o pensamento, porque as três harmonizando se vai experimentar a felicidade. No entanto, existe uma parte da alma que deve ter primazia sobre as demais. Uma parte da alma deve, de certo modo, coordenar as outras. Qual parte é essa?
a parte racional. Porque é isso que faz o ser humano ser, de fato, um ser humano. É ele ter uma alma racional. Quando o ser humano tem condições de pensar, de refletir, é que ele vai controlar ou coordenar seus desejos, suas paixões e pode alcançar a felicidade. É tão antiga essa teoria, né? Platão está há tanto tempo antes de nós, tanto tempo antes de Cristo, para ter Cristo como referência, né? Aqui da história ocidental, está tão atrás ainda de Cristo e tão atual. É tão atual. Falamos tanto disso hoje que nós não podemos nos deixar levar pelos desejos, que não podemos deixar nos levar pela raiva, que a gente tem que pensar antes de agir. Isso é de Platão. Ou seja, a parte racional da alma, né, o pensamento, o raciocínio, é que deve coordenar todo o nosso agir. Aqui está a questão ética. Né? A questão ética para Platão, é deixar-se levar pela parte racional da alma. E isso conduz à felicidade, à ética, claro, à vida ética. Alguém quer comentar alguma coisa com relação a essa teoria platônica? Alguém quer dizer alguma coisa com relação a essa questão das três partes da alma, da subordinação, né? Da parte concupiscente e irascível à parte racional? Alguém quer comentar? Alguém já viveu a experiência de se deixar levar pela raiva em determinada situação, em determinado momento? Se deixou levar pela raiva, pela ira e depois se arrependeu porque ficou pior, ou seja, experimentou a infelicidade? Eu já, nossa, infelizmente. Todo dia, toda hora. Tá vendo como é que a filosofia ela tem uma incidência prática na nossa vida? Tem gente que diz assim que a filosofia é uma ciência, né, um campo de conhecimento tão abstrato. Tem gente que diz assim, é tão abstrato, é tão aéreo, que parece longe da realidade. Não é. De fato, a filosofia é uma área de conhecimento bastante teórica, sim, teórica, mas que tem incidência prática sobre a nossa vida. Tá vendo? Aí você dizendo, toda hora eu me deixo levar pela raiva, me deixo levar pela paixão aí, Emerson. Como é que é, Lourdes? Eu achei que paixão era seu namorado, muito interessante. Sim. Assim, o sentimento por alguém que a gente tem quando a gente está gostando de alguém pode ser chamado também de paixão, né? Esse sentimento de estar enamorado também pode ser chamado de paixão. Mas aqui na filosofia é bom a gente alargar a compreensão, né, do conceito paixão. É bom a gente ampliar a compreensão, entender que paixão não é só esse sentimento de estar enamorado. Na verdade, até, Lourdes, na origem da palavra, paixão é sofrimento. É um tipo de penar, é um tipo de sofrer. Mas é isso. Então, vejam, às vezes a gente se deixa levar pelas paixões, né? Às vezes a gente se deixa levar pela raiva, às vezes a gente deixa se levar pela tristeza e acabamos agindo de modo incorreto, né? Agindo de modo antiético. Ou às vezes a gente se deixa levar pelos desejos, os desejos da carne, sejam eles a fome, a sede, a questão do desejo sexual. Ou seja, está vendo Platão dizendo assim, não, o ser humano tem que se deixar levar pela parte racional da sua alma, a parte do pensamento. Platão nos ensinando assim, é a parte do pensamento que coordena os desejos, que coordena as paixões, para se viver de modo ético, para ter uma vida ética e se atingir a felicidade, que é o desejo de todos nós, que é a finalidade última da nossa vida, não é? Oi, Emerson. Sim. Igual você falou aí, igual tem gente que fala que mata por amor, que não foi, como é que fala, que não agiu pela razão. Aí ela agiu no caso, pela irascível. Isso, muito bem. A parte, isso na teoria platônica, né, Marinalva? Na teoria platônica, exatamente. A pessoa que age desse modo, ela se deixou levar pela parte irascível da sua alma.
Você compreendeu muito bem, é isso mesmo. A parte irascível da Aí alma. então ela deixou a alma irascível sobrepor sobre a racional. Exatamente, exatamente. E é o que Platão diz que não pode acontecer, porque quando a parte irascível da nossa alma, na teoria platônica, claro, se sobrepõe à parte racional, a gente não age de modo humano, digamos assim. A gente age como um animal, não de um modo como um ser humano. E aí a gente acaba se desviando da felicidade, porque a gente acaba não vivendo de modo ético. Por exemplo, matar e dizer que matou por amor não é uma conduta corretamente ética, né? Não é uma conduta ética do ponto de vista, desculpa, não é uma conduta correta do ponto de vista da ética, né? Não é. Ô, Emerson, Só mas na que realidade, Vamos lá, Lourdes, depois a Marina. Vai, Lourdes. que a gente vive no dia a dia, a gente vive nesse mundo de patrão, De padrão? do patrão aí. A gente vive na realidade do dia a dia, a gente vive nesse mundo dele. Ah, bom, vive, né? Porque se a teoria dele estiver correta, né? Porque, como eu disse, é uma teoria filosófica muito antiga, né? Que foi muito criticada posteriormente, muitos criticaram, mas muitos elogiaram e aproveitaram e fez ela amadurecer, ela evoluir, tá. Mas se ela estiver certo, a gente vive nessa realidade. A realidade na qual nós vivemos é o mundo real de Platão, ou é o mundo sensível de Platão. É nesse mundo que a gente vive. Ah, bom. Marinalva. é que eu não vi a de luz, estava cortando. Então, no caso, hoje em dia, o ser humano, mas assim, vivendo o lado irascível do racional, tá nesse lado irascível sobre o racional. A gente percebe muito isso, né? Eu nem vou assim, generalizar, dizer que todo ser humano é assim, mas você tem uma razão, sim, quando diz que muita gente se deixa levar pela parte irascível da sua alma, ou a parte concupiscente, né? Não deixa a razão coordenar. Acontece muito, Marinalva. Então, gente, sábio é o homem virtuoso. Então, veja aqui, vou entrando então de novo na questão da ética, né? Sábio é o homem virtuoso. Por quê? O homem virtuoso, aquele que age de modo virtuoso, né? Aquele que age de modo correto, ele é sábio por quê? Porque ele se deixa levar pela parte racional da sua alma. Então, na teoria platônica, para se ser sábio, é preciso ser virtuoso, ou o contrário. O virtuoso é sábio, porque o virtuoso é aquele que se comporta, né, de modo correto, do ponto de vista da ética, se comporta de modo correto, e ele se comporta assim porque ele permite que a parte racional da sua alma coordene as demais. Então, por isso afirma-se que sábio é o homem virtuoso, o homem que busca uma vida virtuosa e assim consegue estabelecer em sua vida e em seu ser a harmonia e o equilíbrio que todos desejam. Harmonia e equilíbrio de quê? Das três partes da alma: concupiscente, irascível, racional. Harmonia e equilíbrio de quê? Dos desejos, das paixões e do pensamento. As três partes harmonizadas, as três partes em equilíbrio. O sábio faz penetrar em sua vida e em seu ser a harmonia que vem do hábito de submeter-se à razão. Olha aí, de novo, a questão de ser a parte racional, aquela que deve coordenar as demais, né? O homem sábio, a mulher sábia, né? O ser humano sábio, ele é aquele que se submete à razão. Ou seja, na teoria platônica, o homem sábio, a mulher sábia, é aquele e aquela que deixa a razão governar seus desejos, governar suas paixões. Esse é o sábio e esse é também o virtuoso, né? É o sábio e o virtuoso. Para ser feliz, segundo Platão, é preciso progredir no conhecimento racional,
até se atingir a ideia do bem. Olha aqui. Então, já tínhamos dito que a felicidade, ela é a finalidade última de todo ser humano, não é? Todo ser humano deseja ser feliz e busca ser feliz. Pois bem, para se atingir a felicidade, no pensamento platônico, né, segundo Platão, é preciso o quê? É preciso progredir no conhecimento racional. No conhecimento racional. Ou seja, é preciso deixar que a razão amadureça, que a razão cresça no conhecimento, que a razão avance no conhecimento. Até que ponto? Até atingir a ideia do bem. Vejam que bem está com letra maiúscula aí no nosso slide. Por quê? Porque é o bem supremo, é o bem maior, é o bem perfeito, é aquele bem que está no mundo das ideias. Contemplando esse bem maior, contemplando esse bem supremo, a gente vai experimentar a felicidade, porque a gente vai viver de modo ético, ou a gente vai viver corretamente do ponto de vista ético aqui, depois de se atingir a ideia do bem. Como é que se atinge a ideia do bem, que está lá no mundo das ideias? Se atinge pela via da razão, pela via do pensamento. Sempre é pela razão, é sempre pelo pensamento que se atinge as ideias perfeitas que estão no mundo das ideias, das quais as coisas aqui são cópias imperfeitas, inclusive a ideia do bem. Essa é a teoria platônica, queridos amigos, sobre a questão da ética, né, sobre a questão da felicidade. Né? Ética e felicidade estão intimamente ligados. Né? O que Platão ensina sobre como atingir a felicidade e o que isso tem a ver com a ética. Alguém quer comentar alguma coisa? Nós temos 3 minutos de aula no Zoom. Né, a plataforma que a gente utiliza para as aulas nos permite gratuitamente apenas 40 minutos, temos mais 3. Na semana passada a aula terminou sem que eu me despedisse de vocês, sem que eu dissesse tchau, que acabou o tempo e só fechou. Hoje temos 3 minutos e terminamos Platão. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a teoria de Platão? Gostaram, não gostaram? É difícil, é fácil? O que vocês acharam de Platão? Aí, eu gostei, porque, assim, no meu caso, eu não sabia desses 3 tipos de alma. Achava, assim, que era o ser humano, é tipo de ser humano. No momento ter raiva, no momento pensar. Então, eu gostei, porque pelo menos a gente entendeu como é que se faz a progressão, sabe, sobre o homem. Platão até vai dizer, Marinal, que essa teoria, gente, como eu estou dizendo, ela é uma teoria filosófica, ela é de Platão, ela não tem a última palavra, ela não fecha a questão, como eu já disse. Depois de Platão, muita gente, muitos filósofos refletiram sobre a questão da alma. Teve gente que até nega a existência dela, né? Tem filósofos na tradição ocidental, né, do pensamento ocidental, que até nega a existência da alma. Então, isso aqui não é a palavra final. Isso aqui não é a verdade absoluta, mas é uma teoria interessante, né? É uma teoria muito interessante. Platão vai dizer que outros seres também têm alma, viu? Alma irascível e alma concupiscente. Então, outros seres como animais, a vaca, o cachorro, o gato, são seres vivos que também têm alma. Mas aí Platão vai dizer, apenas a alma irascível e apenas a alma concupiscente, não tem alma racional. Ou seja, tem desejos, tem paixões, né? Ou seja, tem desejos, tem sentimentos, mas não tem pensamento, raciocínio lógico constituído, não tem a alma racional. Aristóteles também vai um pouquinho nessa linha, mas Aristóteles é para depois, certo? Por isso que é muito bacana que quando alguém se deixa levar pela raiva, né, pelo ódio, pela tristeza, ou pelo desejo carnal, seja lá qual for, é muito interessante quando a gente diz assim, fulano agiu como um animal. É nesse sentido, ou seja, não agiu de modo racional, que é o modo próprio do ser humano agir, com o pensamento, com a razão. Certinho?
Certo. Obrigada. Então, queridos alunos, na próxima semana é provável, então, que nós tenhamos que fazer a nossa revisão, digamos assim, da matéria, né, do conteúdo dado na segunda etapa. É provável que a gente tenha que fazer uma síntese, um apanhado geral daquilo que provavelmente vai ser cobrado na prova, tá bem? Se a gente tiver que fazer isso, nós não vamos ver a teoria aristotélica, não vamos, porque não vai ter tempo. Aí eu aconselho vocês a lerem o resumo das aulas, a aula de semana passada e a aula de hoje. O resumo que eu postei para vocês no grupo, né, de WhatsApp, e que está também na plataforma da nossa faculdade, está lá na WebGIS. Chama-se